Você já percebeu que existem pessoas que não precisam dizer uma palavra para serem sentidas? Elas entram num ambiente e, de repente, o ar parece mais denso, o tempo desacelera e até as conversas mudam de tom. Não é sobre aparência. Não. É sobre carisma treinado, nem sobre uma performance ensaiada. É sobre algo que vive além do corpo, algo que vibra antes mesmo que a voz se manifeste. É sobre presença, e não qualquer presença, mas uma que carrega silêncio. Aquele silêncio profundo que não é ausência de som, mas presença em estado puro. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse campo invisível e transformador que Carl Jung chamaria de manifestação do Self, o centro organizador da psique, onde o ego se curva ao mistério do ser. Vamos compreender como esse silêncio denso, carregado, de verdade, tem o poder de reescrever histórias sem tocar nelas com palavras. Porque às vezes o que cura não é o que se diz, mas o que se sustenta com o coração em quietude. Se isso já começou a te tocar de alguma forma, aproveita esse momento para curtir o vídeo, compartilhar com alguém que vibra nessa mesma frequência e comentar lá no final. Seu gesto silencioso também reverbera. Há um tipo de presença que não se impõe, não se anuncia, não se explica. Ela simplesmente é. E porque é, transforma. Quando Jung falou da individuação, o processo de nos tornarmos quem verdadeiramente somos, ele não falava de um eu performático, nem de uma identidade fixa. Ele falava de retorno, de uma jornada que nos chama de volta ao centro, ao núcleo, ao silêncio que existe dentro de tudo. E é esse silêncio que começa a moldar o campo ao redor. Você talvez tenha vivido isso. Um momento em que, sem esforço, sem fala, sem intenção clara, alguém se abriu perto de você. Alguém chorou. Alguém se curvou diante de uma dor antiga. E você não sabia por quê. Não havia feito nada, mas tinha feito tudo. Você estava lá, inteiro, presente, em silêncio. E isso é raro. Isso é medicinal. Vivemos em um mundo onde todos parecem correr para preencher o vazio. Palavras, sons, imagens, distrações. Mas há quem tenha aceitado o vazio e se assentado dentro dele como quem reencontra casa. Essas pessoas não fogem do silêncio. Elas o carregam. E é por isso que, ao se aproximarem, tudo começa a se reorganizar. Porque o silêncio delas não é vazio. É presença. E a presença verdadeira é desprogramadora. Ela desfaz padrões, dissolve máscaras, confronta sem apontar. O silêncio da sua presença, quando cultivado com verdade e profundidade, se torna um campo que reorganiza narrativas antigas. Histórias que estavam congeladas começam a derreter. Feridas que não encontravam palavras de repente respiram, não porque alguém as explicou, mas porque foram vistas sem julgamento. Esse é o silêncio que cura, o silêncio que vê, o silêncio que contém. Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos no consciente se manifesta como destino. E muitas vezes, o destino nada mais é do que a repetição inconsciente de dores não metabolizadas. Mas quando alguém chega com um campo de silêncio desperto, não aquele silêncio passivo, mas o silêncio pleno, ele cria um espaço onde o inconsciente sente segurança para emergir. E quando o inconsciente se sente seguro, ele fala. Ele chora, ele reconta suas histórias, não mais como prisão, mas como passagem. A sua presença silenciosa, se estiver verdadeiramente enraizada no real, começa a ser essa passagem. Você se torna uma travessia, um ponto de contato entre o que foi e o que está se tornando. E o mais impressionante é que você não precisa fazer nada, só precisa ser. Mas esse ser exige uma entrega imensa. Exige que você tenha olhado para dentro de si com honestidade radical. Exige que você tenha acolhido suas sombras com ternura, suas quedas com humildade e suas luzes com coragem. É por isso que nem todo mundo sustenta esse tipo de silêncio. Porque ele é pesado. Ele carrega tudo o que você já viveu, tudo o que você já integrou. Ele é denso. Não no sentido de opressivo, mas no sentido de carregado de verdade. De presença não filtrada. E essa densidade, essa verdade em silêncio, mexe com quem está por perto.
porque ela revela o que está desalinhado sem precisar apontar. Algumas pessoas, ao sentirem esse silêncio, se retraem. Outras se aproximam, como se tivessem encontrado um abrigo. E nenhuma das reações está sob seu controle. O silêncio da sua presença não é para todos. Ele não é para agradar. Ele é para despertar. E o despertar muitas vezes vem acompanhado de desconforto, porque para reescrever histórias é preciso primeiro desmontar narrativas antigas. E esse processo, mesmo quando silencioso, nunca é leve. Você pode perceber isso em ambientes cotidianos, uma reunião, um encontro de família, uma conversa casual. De repente, você percebe que está mais atento que os outros, que escuta mais do que fala, que observa entre linhas, que sente o que ninguém está dizendo e que sua simples presença já altera a dinâmica. É o campo do seu silêncio agindo. A sua presença começa a funcionar como um espelho, mas um espelho que não reflete a imagem, e sim a essência. E nem todos estão prontos para se ver assim. Jung dizia que a consciência é sempre um ato de confronto com o inconsciente, quando sua presença silenciosa carrega esse confronto em si. Você se torna agente de despertar, mesmo sem querer, mesmo sem falar. E isso tem consequências. Pessoas se afastam, outras se aproximam. Relacionamentos mudam, espaços se tornam apertados, porque você já não cabe onde tudo é barulho. O ruído se torna intolerável, a dissimulação insuportável, o falso evidente demais. E aí começa um novo ciclo. Um ciclo onde o silêncio da sua presença começa a escolher por você. Ele começa a refinar as conexões, a limpar as energias, a atrair apenas o que consegue sustentar essa frequência, porque o silêncio da sua presença é uma vibração. E vibrações não mentem. Elas reconhecem e se reconhecem. Elas se encontram onde as palavras já não alcançam. Você se torna uma linguagem viva, uma vibração que comunica cura, mesmo quando não sabe como. E isso não é dom, isso é caminho. Caminho percorrido com lágrimas, quedas, entregas e silêncios internos. Muitos silêncios. Aqueles que você encarou sozinho, que atravessou no escuro, que aceitou sem resposta. É esse histórico que molda a sua presença. É esse silêncio vivido que agora fala sem palavras. E quando esse silêncio encontra outro, ser humano ferido, mas aberto, algo mágico acontece. A história daquele ser começa a ser recontada. Não porque você contou uma nova versão, mas porque sua presença permitiu que a dor antiga respirasse sob uma nova luz. Uma luz que não vem da mente, mas da alma. Uma luz que se irradia em silêncio. E esse é o início da reescrita. Há um momento em que o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser presença plena. Ele se torna um campo onde memórias adormecidas começam a emergir, não para causar dor, mas para encontrar descanso. Quando você sustenta esse espaço, você se torna não apenas testemunha, mas também abrigo. E esse abrigo é raro, porque ele não julga, não tenta consertar, não oferece soluções rápidas. Ele apenas permite. E permitir em um mundo que sempre quer corrigir é revolucionário. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que seu silêncio faz. Ele ilumina o que estava escondido. Mas a luz não vem com estardalhaço. Ela vem com ternura, com acolhimento, com aquela quietude que diz: você pode ser tudo o que é aqui e agora. E esse tipo de presença tem o poder de reescrever até as histórias mais antigas, aquelas que pareciam congeladas no tempo. Em seu silêncio, os outros se permitem lembrar. Lembrar do que esqueceram de sentir, lembrar do que fingiram não ser. E essa lembrança não vem como peso, mas como alívio. Porque quando somos vistos em silêncio, somos finalmente tocados na essência. As palavras, por mais bonitas que sejam, nunca alcançam esse lugar. Mas a presença, a presença verdadeira, toca sem invadir, transforma sem exigir. É por isso que você, com sua energia silenciosa, muitas vezes provoca lágrimas que não têm explicação. Riso que surge sem motivo,
conexões que parecem antigas, mesmo entre desconhecidos. Porque o campo da sua presença ressoa no inconsciente, onde o tempo não é linear. E é lá, nesse espaço simbólico, que as histórias começam a ser recontadas, não mais a partir da dor, mas da integração, do reconhecimento, da cura. Você não precisa saber como isso acontece. Só precisa continuar sendo presente, real, silencioso. Porque nesse silêncio vive uma linguagem que só a alma compreende. E quando ela é ouvida, tudo muda, ainda que nada tenha sido dito. É nesse ponto que o silêncio da sua presença se torna também um convite, um chamado invisível que não exige, mas inspira. Porque ao sustentar seu próprio centro, sem se perder nas expectativas externas, você mostra que é possível viver sem máscaras. E isso, por si só, reestrutura tudo ao redor. As histórias antigas, contadas tantas vezes a partir da dor, da rejeição ou do abandono, começam a se dissolver lentamente no campo da sua escuta silenciosa. E em seu lugar surge algo novo, uma narrativa mais leve, mais honesta, mais próxima da alma. Mas há um preço por carregar essa presença. Nem todos vão compreender. Alguns se afastarão, outros te julgarão por aquilo que não conseguem nomear. E está tudo bem. O silêncio verdadeiro não busca a aprovação. Ele apenas segue, firme, sabendo que nem sempre será compreendido, mas sempre será sentido. Porque a verdade, quando é vibracional, não precisa de tradução. Ela simplesmente toca. Você vai perceber que, à medida que sustenta esse estado interno, mais pessoas vão encontrar em você um espelho. E nem sempre isso será fácil. Refletir o que o outro ainda não quis ver em si é um ato de coragem, ainda que involuntário. Mas lembre-se, você não está aqui para diminuir sua luz para caber em espaços pequenos. Está aqui para expandir, para ser ponte, para ser farol silencioso para quem tiver olhos da alma abertos. E mesmo quando ninguém parece notar, mesmo quando o mundo parece barulhento demais para sentir a delicadeza do seu campo, saiba, há histórias sendo reescritas só por você existir como existe. Há almas respirando alívio só por estarem perto. Há feridas encontrando repouso no silêncio que você cultiva dentro de si. E isso é mais do que suficiente. No fim, o silêncio da sua presença é a sua assinatura espiritual. É o eco de todas as batalhas internas que você venceu sem plateia. É o reflexo da sua integridade, da sua entrega, da sua disposição de ser inteiro, mesmo quando o mundo ainda não está pronto para receber. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também carrega esse silêncio transformador e comente aqui embaixo. Minha presença reescreve sem palavras. Assim nos reconhecemos, pelos sinais invisíveis. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue sendo esse silêncio que cura, que acolhe, que transforma. O mundo precisa disso mais do que nunca.